Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos falar agora sobre o item de materiais. Mas antes da gente entrar aqui no item de materiais, eu preciso pegar um exemplo para a gente poder trabalhar em cima dos materiais, tá? Porque se você clicar aqui, você vai perceber que ele abre simplesmente esta parte aqui, e se eu não tiver nenhum projeto carregado aqui na minha viewport, eu não consigo alterar, eu não consigo mexer nos materiais. Então, para isso, eu preparei um arquivo no SketchUp de um cliente, né? Nada melhor do que um arquivo da vida real, né? Esse arquivo eu recebi de um cliente, eu vou utilizar para a gente poder aprender o que fazer com as texturas, né? No caso dos materiais. Pessoal, essa é uma aula um pouquinho mais comprida, porque, afinal de contas, tem bastante detalhezinho. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. O que nós observamos aqui já de início? Que algumas texturas estão aplicadas e outras estão simplesmente com alguma cor, com qualquer cor, aqui, né? No caso desse vermelho aqui. O fato é o seguinte, nós precisamos texturizar tudo que nós queremos colocar reflexão, nós queremos colocar um bump, tá? Então, tudo aquilo que nós queremos mexer na textura, nós precisamos colocar qualquer textura, tá? O Lumion, ele reconhece, pessoal, por nome, tá? Isso significa dizer que, vamos supor, obviamente, pessoal, que eu estou trabalhando aqui no SketchUp, né? Antes de mais nada, eu estou trabalhando aqui no SketchUp, mas esse princípio vale para qualquer outro programa, ok? O Lumion não reconhece os materiais de maneiras diferentes, ele reconhece da mesma maneira. Ou seja, se você estiver trabalhando com Revit e você não configurar cada uma das paredes, cada uma das cores, você não vai conseguir separar essas cores lá no seu arquivo do Lumion. Por isso que é muito comum quando a pessoa trabalhar em Revit, que a hora que o Lumion vai pegar essa textura aqui, ele pegue outras texturas no mapa, porque a pessoa esquece de configurar outras texturas, de mudar as texturas. No Max, a coisa mais comum de acontecer é faces invertidas, que a gente não aplica nenhuma textura, elas simplesmente somem, tá? Mas, se caso vocês estejam tendo algum desses problemas, vocês podem perguntar lá no nosso suporte, lá na página do Face, que a gente vai tentar ajudar individualmente. Mas vamos prosseguir aqui com os princípios, pessoal, porque lembrando que esse aqui é um curso básico, nós estamos falando dos princípios, tá? E ele engloba todos os programas, como eu disse para vocês, que nesse caso dos materiais, tá? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, sem mais delongas, a falar sobre os materiais. Percebam, pessoal, que eu tenho vários materiais aplicados na cena, em especial essa parte aqui, que é madeira, eu tenho algumas cores diferentes. Bom, essa cena não dá para a gente falar de tudo que o Lumion tem para explorar todas as texturas do Lumion, mas a grande maioria a gente consegue falar. Nesse caso, pessoal, o cliente me mandou essa textura que ele falou que queria exatamente essa textura aqui, certo? Então, eu apliquei essa textura e essa textura acabou ficando aí, tá? Gui, qual a vantagem de se aplicar uma textura aqui no Sketch e de se aplicar lá no Lumion? Por que você aplicou essa ardósia no chão e por que você não colocou lá no Lumion? Bom, pessoal, pelo simples fato de que movimentar uma textura aqui no Sketch é muito mais simples, tá? Eu consigo movimentar e ajustar a minha textura de maneira mais fácil. Lá no Lumion, esse processo, né, quando a gente vai falar sobre os materiais lá, vocês vão ver que esse processo é um pouquinho mais difícil. Então, eu preferi
fazer essa alteração aqui no próprio Sketch, tá? Mas, Gui, mas eu não quero configurar aqui, eu quero colocar, sei lá, eu quero resolver isso lá dentro do Lumion. Não tem problema, pessoal, vem aqui, né, no caso do Sketch, coloca qualquer cor aqui, pessoal, qualquer cor, tá? E aí, lá no Lumion, a gente troca essa textura. Mas o mais importante disso tudo, pessoal, é vocês alterarem o nome, tá? Então, por exemplo, piso garagem, por exemplo, e alterarem a cor. Por que eu falo isso, pessoal? Eu posso pegar o mesmo rosa e utilizar para texturizar outra parte, ó, tá? Porque que acontece? Se eu manter o mesmo rosa aqui e o rosa aqui, não trocar nome, não trocar cor, ele simplesmente vai juntar essas duas coisas. Eu não quero, eu quero uma textura aqui, quero outra textura aqui. Deu para vocês entenderem? Então tá bom. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para retornar a textura. Então, pessoal, deu para vocês entenderem que o Lumion separa as coisas por cores, né, e por nomes também, tá? Então, pessoal, vocês vão reparar que no caso das madeiras, tem vários tipos de colorações. Por quê? Porque eu vou colocar a madeira lá dentro do Lumion. Eu gosto de utilizar as madeiras do Lumion. Então, pessoal, para todas as madeiras verticais, eu estou utilizando uma textura que eu chamei de madeira vertical. E para as madeiras horizontais, eu estou usando outra textura que eu chamei de madeira horizontal. Agora, para esses perfis aqui do meio, eu fui colocando texturas individuais, obviamente 2, 3 ou 4 variações no máximo, para que a gente consiga uma variaçãozinha interessante na hora de fazer madeira. Tá? Isso é eu já estou passando para vocês um workflow, ou seja, a maneira como eu trabalho. Tá? Eu trabalho dessa maneira. Eu gosto de criar uma variaçãozinha nas madeiras, porque madeira sempre tem uma variaçãozinha. Então é interessante a gente fazer isso na hora de texturizar, tá? Mas em breve eu vou publicar para vocês como fazer isso de maneira bastante simplificada, tá? Como criar essa variação de maneira simplificada, tá? Então a gente cria todos esses perfis, essas coisas e vai aplicando os materiais, pessoal. Eu vou lá para o fundo agora, para vocês verem aqui a nossa piscina. Bom, pessoal, aqui é igual todos os outros renderizadores, tá? Eu crio um plano, aqui ó, como vocês podem ver, é um plano na água, tá vendo? E eu coloco qualquer textura, pessoal, não precisa ser de água, tá? Pode ser qualquer outra textura, eu só preciso que ela tenha um nome e uma cor, tá? Então, basicamente é isso. Agora, pessoal, nós vamos voltar lá para o Lumion, nós vamos texturizar um pouquinho esse nosso projeto, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando aí pelo nosso fórum. Então, eu vou direto aqui para o Lumion, sem mais delongas. E agora, pessoal, eu vou falar de um item que, infelizmente, não tem como eu não falar, que eu tenho que trazer o meu projeto aqui para dentro. Então, eu vou trazer o meu projeto aqui para dentro. E eu vou clicar aqui nesse objeto, ó, tá vendo aqui? E eu vou clicar aqui neste item, no item de importações. Tá? Obviamente que depois eu vou voltar nesse item, tá, pessoal? Eu vou falar individualmente de cada um desses itens, mas lembrando que nós estamos falando sobre materiais. Mas agora eu tenho que importar meu projeto, então eu vou importar. Eu clico aqui, ele me abre. Perdão, que deu uma travadinha, que estava carregando a biblioteca. Então eu clico aqui, ele automaticamente me abre esta janela e esta janelinha. Para importação, eu clico aqui, ó, importação de novo modelo. Eu clico aqui e vou buscar o meu modelo. Eu vou buscar lá onde eu guardei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá? Então eu vou clicar aqui no
projeto, vou dar um Enter. Esse projeto já está salvo na minha biblioteca, tá? Então eu vou dar um outro nome para ele, só para ele não vir errado, mas nós vamos falar de tudo isso aqui depois, tá, pessoal? Só estou importando o projeto para a gente fazer a nossa texturização. Uma vez que o nosso projeto já está aqui, pessoal, eu só cliquei uma vez com o botão direito e já posicionou o meu projeto. Eu preciso erguer o meu projeto porque vocês veem que a grama está invadindo o asfalto. Então eu vou aqui no item de altura e já vou erguer. Tá? Mas vamos agora falar sobre texturas, que esse é o nosso módulo. Então eu clico aqui em materiais. Você vê que passando simplesmente o mouse sem clicar em nada, o Lumion identifica as várias texturas a partir dos seus nomes e de suas cores. Então veja. Estão vendo? Asfalto, guia, calçada. Esses nomes, pessoal, foram configurados aqui, tá? Eu vou clicar aqui. Vejam só. Ó, calçada, eu clico aqui. Asfalto, estão vendo ali em cima? Então, esses nomes não são à toa, ele não reconhece sozinho, tá? Então, beleza, pessoal. Só estou passando o mouse por cima, não estou clicando em nada. Aí eu vou clicar em qualquer material. Vou clicar nesse aqui, nesse piso aqui. Clico uma vez, ele me abre esse item aqui na lateral. Estão vendo? Então, beleza. Nós reparamos que abre essa parte aqui. Também abre um salvar e um cancelar alterações desde a seleção do último objeto. Tá? Leia atenciosamente essa afirmação, porque mais tarde nós vamos comentar sobre ela. Então, pessoal, uma vez selecionado o nosso piso, eu tenho várias opções aqui. Vamos ler simplesmente alguns desses itens. Painel 2D. Pessoal, nunca utilizei esse item. Tá? Aparentemente, ele é alguma coisa que faz aquilo que está aplicado à textura seguir a câmera. Tá? Mais ou menos como o SketchUp faz com alguns objetos. Né? Não importa onde você esteja, ele vai girando a câmera. Mas, pessoalmente, nunca usei. Cor, nunca usei, pessoal. Porque este item de cor, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele não me fornece nenhum parâmetro. Tá? Então, não utilizem esse material aqui, não precisa. Tá? Nós vemos aqui mais materiais, como vidro. Nós temos dois tipos de vidro, o vidro e o pure glass. Tá? Nós vamos comentar sobre esses dois mais para frente também. Nós temos o invisível, nós temos a paisagem, mapa de iluminação, material importado, cachoeira, água e padrão. Nós também observamos, pessoal, mais alguns itens aqui em cima, certo? Então eu vou clicar aqui, vocês vão ver que aparecem vários materiais, já aparecem alguns materiais já pré-configurados do próprio Lumion, tá? Então, ó, eu tenho tijolos, concretos, vidros, metais, gessos, asfaltos, madeiras, pedras, telhados, tá? Vários itens para o item de exterior. Agora, para o item de interior, eu tenho também vários itens, tá, pessoal? Que nós vamos testar depois, quando nós estivermos configurando alguma cena, nós vamos utilizar vários desses itens, tá? E o item de natureza também, pessoal, onde nós encontramos água novamente, dentre outros materiais. Mas vamos voltar lá para o item padrão. Vocês viram que porque eu cliquei aqui nessa meu item cor, ele não voltou mais para a cor original. Para eu voltar para a minha cor original, pessoal, que é a cor, nesse caso, de ardósia, né? Para eu voltar para esse material que foi importado, eu simplesmente clico aqui, ó, material importado. Pronto, ele me volta no material assim como ele foi importado. Mas eu quero configurar este material. Para eu configurar esse material sem alterar a textura, eu venho neste item aqui, que é um dos itens que a gente mais utiliza, pessoal. Então, gravem isso na cabeça de vocês, que é o item de padrão. Tá? O item padrão, se eu vou clicar aqui,
ele não altera a minha textura, pessoal. Ele mantém a minha textura sem alterar ela, tá? Vamos supor, eu vou voltar aqui, para voltar para a nossa biblioteca de materiais, eu clico aqui. Ó. Se eu quiser utilizar um outro item, vamos pegar aqui exteriores, concreto, por qualquer um, pessoal, tá? Aí vocês veem que ele já coloca ali para mim. Mas eu quero voltar para lá, para a ardósia que eu tinha colocado. Eu venho aqui e material importado novamente. Tá? Vocês veem que ele não tem configuração nenhuma. Para eu ativar as configurações desse piso, eu preciso clicar aqui em padrão. Tá? Uma vez clicado, vocês vão observar que ele começa a refletir, né, forte. E aí nós precisamos configurar esse nosso material. Bom, pessoal, para a gente configurar o nosso material, inicialmente nós vamos ter que comentar sobre todos esses itens aqui, tá? Então vamos lá. A começar por este item. Nós podemos, a qualquer momento, pessoal, em qualquer textura, nós podemos trocar as texturas por texturas externas também, clicando aqui nesse item. Ó. Se eu clicar aqui, ele já me abre automaticamente algum lugar para eu procurar uma textura. E eu posso vir em um HD, em alguma coisa que tenha texturas, e colocar a textura que eu quiser aqui. Vou colocar qualquer uma para a gente testar. Dou um Enter. Pronto, ele já me posiciona. Mas eu não quero essa, eu quero a ardósia mesmo. Então, vou remover aqui o mapa de cor. E pronto. Você vê que aqui, automaticamente, ele assumiu um bump. Né? Assumiu aí um bumpzinho. Mas é porque, automaticamente, ele já... os Lumions, né? Eles criam já esse mapa aqui de normal, no caso. Então, eu vou apagar ele aqui. E pronto, voltamos para o nosso piso. Mas eu quero que esse piso tenha uma rugosidade, tenha relevo, tenha textura. Né? Ele está muito plano. Então, eu simplesmente clico aqui, pessoal, criar mapa normal. E o Lumion automaticamente cria essas nervuras. Tá, pessoal? Ah, mas ficou invertido. O meu rejunte está mais alto do que o piso. É só clicar aqui que ele inverte, tá, pessoal? No meu caso, é o oposto. Agora está invertido e agora está normal. Deu para entender? Então, este item aqui é o item que cria normais, tá, automaticamente de texturas trazidas de fora. Nós podemos também alterar a coloração, pessoal. Vocês vejam que a hora que eu aumento esse item, eu estou clicando e arrastando, vocês veem que me abre esse campinho aqui na lateral, tá, de cores. Então, eu já consigo aplicar algumas cores aqui, tá? Eu vou aumentando e consigo trocar a cor do meu item. Nós temos o item de lustro, né? Nesse caso, o meu Lumion está em português, né? O lustro, pessoal, nada mais é do que o polimento desse material, tá? Então, vocês podem ir testando esses itens para chegarem no objetivo que vocês querem de cada material. Então, pessoal, aí nós também temos aqui o item de refletividade, né? Refletividade, como eles chamam aqui. Que nada mais é do que a capacidade desse item de refletir as coisas, tá? Mas eu recomendo que vocês vão testando. O Lumion é gostoso por isso, pessoal. A gente tem essa liberdade de ir testando, tá vendo? Ó? A gente vai testando e sentindo o material. Vejam só o item de relevo, ó. Tá vendo? Ele aumenta e diminui a força que esse mapa normal, a força que esse mapa normal, perdão, deixa eu reformular a frase. A força que esse mapa normal tem sobre a textura, tá? Então, ó, vejam que aumentando ele fica bem, com um relevinho bem legal, e quando eu diminuo fica com relevo quase zero, tá? Então, vão testando, pessoal, sintam isso, o programa foi feito para isso, para vocês irem testando e se sentirem à vontade, né, sem ter que apertar um botão para renderizar e ver como é que estão ficando essas texturas. Bom, nós temos mais um item que é o item de escala, que eu consigo escalar a minha textura, tá, pessoal? Ó, vejam, estão vendo aí?
aumentando e diminuindo. Tá? Se eu voltar para o zero, ele volta para as coordenadas de textura importada. Tá? Mantém aquelas coordenadas que eu coloquei no programa de modelagem. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Na próxima aula, eu vou falar sobre todos esses outros itens aqui de baixo, que é bastante coisa. Então, para esse momento agora, é só, porque para todos os outros itens, pessoal, vamos supor aqui, ó, eu quero essa parede branca. Eu quero uma parede que tenha então, pessoal, vamos supor que eu quero uma rugosidadezinha. Eu venho aqui em exterior, coloco, por exemplo, pode ser concreto. Vocês vão perceber, pessoal, que nós temos liberdade para usar outros materiais, testar outros materiais para chegar no objetivo. Porque o importante nosso, pessoal, é atingir o objetivo, correto? Então, eu vou colocar o primeiro item aqui mesmo, só para a gente ver. Mas eu quero que ele fique branco. Como é que eu faço para alterar aqui? Pessoal, só clicar duas vezes. Ó. Clicando duas vezes, eu entro neste item que eu acabei de selecionar, mas consigo alterar os valores aqui, coloração, tá bom? Então, eu quero que minha casa fique branca, tá? E aí, beleza, pessoal, eu vou configurando os meus materiais aí com lustre, com reflectividade, né? No caso desse material, tem pouco lustre e pouca reflectividade, porque seria uma pintura comum, né? Então tá certo. Pessoal, antes de finalizar esse vídeo rapidinho, lembre-se sempre, pessoal, de configurar os materiais com luz incidindo. Então, ó, vejam só, lembra que eu falei lá no item de clima, naquela aula passada, que era importante que, ao configurar os materiais, a luz incidisse sobre eles. Então, pessoal, ó, sempre que possível, virem o sol para os materiais que vocês estão configurando. Se não der, coloquem spots para ver como estão ficando essas texturas. Vejam que agora aqui eu já consigo ver que a nossa textura tem uma rugosidadezinha, certo? Se o sol não incide nele, eu não consigo perceber essas imperfeições, tá bom? Então, por hora, é só, pessoal. Voltamos na próxima aula com mais detalhes sobre materiais.